Palavra do Senhor, muito importante e que nós precisamos pegar para a nossa vida ao dia de hoje também. O povo que estava cativo, também um povo aprisionado. Muitas das vezes hoje, muitas pessoas estão também aprisionadas em áreas da sua vida. E que elas, irmãos, precisam pegar essa palavra do Senhor e receber a libertação, irmãos, de Deus sobre a sua vida, nessa área ao qual o Senhor tem poder para fazer sobre a sua vida. Olha para o teu irmão e fala assim: Deus tem poder para fazer isso. Deus, através de Jeremias, expressa essa palavra em uma visão que revela o cuidado divino em tempos de quê, irmãos? Tempo de aflição. Ele descreve a angústia do povo de Israel diante das adversidades. E cativos na Babilônia, mas também nos brinda com a promessa divina de restauração. Hoje eu estava vendo, irmãos, liguei a televisão, estava vendo um filme, daqui a pouco apareceu lá uma reportagem falando a respeito de reforma de casa, esqueci o nome lá. E aí eu estava vendo aquela história, um casal de senhores, um com 92 anos, outra com 88 anos, casados, e eles falando a respeito da vida, daquilo que eles passaram, né? Aquilo que eles tiveram que enfrentar na vida deles. Eles tiveram, não sei se foi 12 filhos, 13 filhos, negócio assim, foram bastante filhos. E eles passaram a viver a vida deles numa vida assim muito sofrida, né? E quando eles, uma das netas deles assim escreveu aí para esse programa e foi lá, conseguiu. E eles estavam assim muito alegres diante daquilo, irmãos, daquele acontecimento, de algo que eles não conseguiram fazer antes. Mas mesmo antes, irmãos, já eles com uma idade já avançada, eles conseguiram, irmãos, uma realização daquilo que eles buscaram por muito tempo, não conseguiram, mas que conseguiram antes, irmãos, deles partirem, irmãos, em vida ainda. Eu ao olhar, irmãos, e eu estava assim, meditando nessa palavra, vendo aquele programa, meditando aqui no celular essa palavra, eu falei, caramba, isso encaixa aí, a gente vai colocando algumas coisas, eu falei, Deus é Deus, irmãos, que quer cumprir em vida sobre a nossa vida. Muitas pessoas, irmãos, ao passar muitas coisas sobre a vida delas, os seus pensamentos começam a gerar, irmãos, pensamentos de que não pode acontecer mais. A cura não pode vir, a libertação não pode mais vir, o milagre não pode mais acontecer, a mudança não pode vir mais. E quando nós olhamos, irmãos, para esse casal, um com 92, outro com 88, e vendo, irmãos, eles alegres a falar, Deus... A senhora falou, Deus enviou você para nos abençoar, para fazer isso por nós. E quando nós olhamos, irmãos, a respeito dessa palavra, o Senhor a declarar, irmãos, a respeito da libertação ao qual o Senhor tinha para esse povo, e, irmãos, a eles herdar novamente a terra, herdar a terra, e receber da parte do Senhor. O Senhor, irmãos, declara sobre a nossa vida aqui nessa noite, irmãos, que o Senhor, Ele tem, irmãos, sim, para fazer sobre a nossa vida, diante daquilo ao qual nós temos necessidade sobre nós, a esse tempo, é tempo do Senhor fazer sobre a nossa vida, irmãos. É promessa do Senhor. Precisamos crer, precisamos acreditar. Cada um de nós temos uma realidade em vivência sobre a nossa vida em áreas. Tu vê que às vezes tem pessoas que ela é bem sucedida financeiramente, mas elas têm uma enfermidade, irmãos,
que assim aos olhos humanos não tem cura mais, não tem como mais acontecer algo. Existem pessoas, irmãos, que elas não têm enfermidade nenhuma, mas a vida financeira dela é só Jesus. Então nós vemos que cada uma das pessoas, elas enfrentam uma realidade, irmãos, um aprisionamento, irmãos, algo, irmãos, terrível às vezes sobre a sua vida, mas entenda uma coisa, existe palavra de Deus, irmãos, e realizações de Deus a se concluir na vida de cada um de nós. Deus, irmãos, não te deixa desamparado, Deus não te deixa sozinho. O Senhor, irmãos, estava declarando a esse povo, irmãos, que não era aquela realidade ao qual o Senhor tinha para eles. Deus tinha, irmãos, algo, irmãos, para fazer sobre a vida daquele povo. Tinha libertação, tinha cura, tinha milagre, tinha feitos. O Senhor está declarando para a nossa vida aqui nessa noite: eu tenho cura, eu tenho libertação, eu tenho transformação, eu tenho milagres, eu tenho feitos maravilhosos sobre a vida de vocês. Creia somente em Deus. O Senhor, irmãos, Ele diz, assim diz o Senhor: mudarei a sorte das tendas de Jacó e terei compaixão das suas moradas. A cidade será reconstruída sobre as suas ruínas, e o palácio no seu devido, que, irmãos, lugar. Deles virão ações de graça e o som de regozijo. Eu os farei aumentar e eles não diminuirão. Eu os honrarei e eles não serão desprezados. Essa é a palavra de Deus, irmãos, através de Jeremias. O Senhor, Ele olha, irmãos, para a sua vida diante, irmãos, daquilo que talvez você esteja enfrentando. Aos nossos olhos, irmãos, as nossas forças, talvez sejam algo, irmãos, muito difícil, irmãos, de nós estarmos enfrentando. Mas para Deus, irmãos, em um estalar de dedos, Ele resolve isso de um dia para o outro. Posso ouvir glória a Deus? Precisamos crer mais, irmãos, em Deus. Porque se Deus, em sua palavra, irmãos, Ele diz que Ele é conosco, se o Senhor Ele diz que Ele é o Deus de cura, o Deus de libertação, de transformação, o cumprimento da palavra de Deus, Ele vem sobre a vida daqueles que creem nele. Se eu parar de crer, eu não recebo da parte de Deus, irmãos, sobre a minha vida. Mas se eu creio, irmãos, estou ali confiante, buscando a Deus, irmãos, diante da sua palavra, diante, irmãos, da presença de Deus, irmãos, o Senhor é fiel para cumprir a sua palavra. O Senhor, Ele é fiel, entenda isso, o Senhor, Ele é fiel, irmãos, para cumprir a sua palavra. E nós vemos, irmãos, diante, irmãos, dessa palavra de restauração ao povo de Israel, o Senhor também tem uma palavra de restauração sobre a nossa vida. O Senhor é um Deus, irmãos, que Ele não fica satisfeito, irmãos, com situações ao qual nós estamos em nossa vida. O Senhor sempre, irmãos, vai fazer alguma coisa, sempre vai colocar alguém em sua vida, sempre vai enviar alguém para fazer um movimento para que você possa reagir diante das situações ao qual você está enfrentando em sua vida. Porque quando você reage a uma situação, é aí que o Senhor começa a movimentar o poder, a graça, o amor dele sobre a sua vida, irmãos. Primeiro o Senhor, Ele vem, irmãos, para te despertar. Olha o teu irmão que está ao seu lado e fala assim: o Senhor está te despertando.
E aí? Você vai continuar da mesma forma, irmãos, ou você vai despertar de fato, de verdade, irmãos, para que o Senhor possa agir, para que o Senhor possa operar, para que o Senhor possa fazer algo de fato, de verdade sobre a sua vida. Entenda, irmãos, daquilo ao qual Deus, de fato, de verdade, Ele tem, irmãos, para fazer. Não se acomode, irmãos, na vida que você tem hoje, na situação que você tem hoje. Quando eu olhei, eu estava, irmãos, que nós precisamos, irmãos, pegar esses detalhes e estar vendo, irmãos, que Deus, irmãos, Ele faz as coisas e, irmãos, seja no último instante, Deus pode fazer algo maravilhoso na nossa vida. E quando eu estava vendo esse programa, talvez algumas pessoas vão pensar assim, ó, vou me inscrever para que Deus possa fazer também em minha vida. Irmãos, meu pensamento já foi algo em Deus. Falando, Senhor, o Senhor é fiel e quando o Senhor quer fazer, o Senhor faz. E aquela palavra, irmãos, daquela senhora, ela falou, Deus enviou você para nos abençoar. Você crê que Deus pode enviar alguém para te abençoar? Eu creio nessa palavra. Eu, como a minha esposa, nós já vivenciamos muitas coisas de Deus. Quando, irmãos, parecia que não ia acontecer, daqui a pouco Deus fazia. Em certas situações, irmãos, nós enfrentamos situações sozinhos, irmãos, quando a gente não tinha mais recursos e Deus, Ele vinha com a sua fidelidade. É como o Senhor estivesse falando assim, eu estou aqui. Creia, somente eu estou aqui. Porque o Senhor, irmãos, Ele nunca liberou uma palavra que iria nos deixar o quê? Sozinhos, desamparados. Mas às vezes os nossos pensamentos, irmãos, é como se nós estivéssemos sozinhos. O Senhor, quando chama Jeremias, o Senhor não chama Jeremias, irmãos, e fala assim, ó, vai, é esse teu chamado, se vira. O que o Senhor começa a liberar sobre Jeremias? Eu estarei contigo. É como o Senhor estava falando para ele, se você for nesse povo, eu estarei contigo. Se você liberar essa palavra, eu estarei contigo. Se você profetizar, eu estarei contigo. O Senhor está dizendo o que para nós hoje? Aonde você for, eu estarei contigo. Ao que o Senhor Ele quer de nós é a nossa fidelidade, irmãos, diante dEle. Não é eu fazer o que eu quero, da maneira que eu quero, da forma que eu quero, e achar que Deus, irmãos, Ele deve estar comigo. Aí não, irmãos. Aí não, irmãos. O Senhor, irmãos, Ele está contigo sim, diante da sua fidelidade, da sua honra. Enquanto você tiver, irmãos, em fidelidade ali com o Senhor estará contigo. Ele vai te proteger, Ele vai te guiar, Ele vai te orientar, Ele vai te abençoar, Ele vai te curar, Ele vai te libertar, Ele vai te transformar. Esse é o Deus, irmãos, ao qual nós servimos. Quando nós olhamos, irmãos, essa palavra, depois, quando você estiver em casa, irmãos, você medita, irmãos, essa palavra. É muito interessante, irmãos, ao qual o Senhor, Ele liberar essa palavra através de Jeremias. É nós olharmos, irmãos, esse povo que estava cativo, aprisionado, mas que o Senhor não estava satisfeito com isso. O Senhor, irmãos, olha para a situação de pessoas da nossa vida quando nós
não estamos bem, quando nós estamos enfrentando certas coisas, o Senhor, é como se o Senhor viesse a dizer para nós: eu não estou satisfeito com isso. Eu não estou satisfeito com a situação a qual você está vivendo. Eu não estou satisfeito com aquilo que você está fazendo. Eu não estou satisfeito com você. O Senhor, irmãos, a dizer: eu não estou satisfeito com aquilo que você está enfrentando. Nós, irmãos, precisamos entender que diante, irmãos, a nossa vida, nós vamos enfrentar situações difíceis. Todos nós. Todos nós. Mas entenda uma coisa: em Deus, as situações difíceis são passageiras. Elas vêm, mas elas vão. Quando você vê uma pessoa, irmãos, passar uma situação e aquela situação continuar na vida dela por anos, alguma coisa tem de errado. É da parte de Deus, irmãos? Não. Olha para o seu irmão e fala assim: é da sua parte. Já enfrentei, irmãos, diante da caminhada, bastante coisas, mas em todas elas foram passageiras. Foi necessário passar. Foi necessário passar para uma experiência, foi necessário passar para ver o poder de Deus, contemplar o agir de Deus, aquilo que Deus pode fazer sobre a vida de alguém, o milagre de Deus, os feitos de Deus. E o que o Senhor, irmãos, Ele quer fazer é isso sobre a nossa vida. Então, quando, irmãos, eu quero frisar muito, quando eu estava vendo aquele programa ali, eu estive sentado ali na sala vendo aquele programa, irmãos, e eu assim, eu fiquei vendo, cara, Deus, quando Deus, Ele mira alguém, e Ele quer fazer sobre a vida de alguém, irmãos, não tem nada e nem ninguém que possa deter. Um homem lá, irmãos, com 92 anos, a esposa dele com 88. E eles falaram que sempre trabalharam muito, trabalharam na roça, cortando cana, fazendo tantas coisas. Com a idade já avançada, irmãos, nós vemos que eles conseguiram realizar o sonho ao qual eles tinham. É de ter, irmãos, uma casa bonita, uma casa boa, uma casa que eles pudessem receber melhor a família deles, que era bastante, irmãos. Ainda há tempo do agir e do operar de Deus sobre a sua vida. O tempo, irmãos, de cantar, irmãos, entenda uma coisa, ele está próximo e nós precisamos crer e acreditar e confiar, irmãos, nisso. A promessa de restauração de Deus sobre Israel é a promessa de restauração de Deus sobre a nossa vida também, irmãos. Porque essa palavra está viva, ela não está morta. Como Deus, irmãos, realizou sobre Israel a restauração, Deus vai liberar a restauração sobre a nossa vida também, irmãos. Quem crer, irmãos, dê um glória a Deus. Deus é Deus de restauração, irmãos. E a restauração vai chegar, irmãos. A restauração, irmãos, é Deus tirando você de uma situação e te trazendo para uma outra. Deus está preparando sobre a vida de pessoas essa restauração, porque a restauração, irmãos, vai tirar a pessoa de uma situação, de um lugar,
para um outro, para uma outra situação. Nós fazemos planos, projetos, mas a resposta final ela vem de Deus. E você sabia que Deus, irmãos, Ele muda, irmãos, os planos e os projetos de pessoas? Olha para o teu irmão que está ao seu lado e fala assim: Deus, Ele muda planos e projetos seus. Por que o Senhor faz isso? Você já parou para pensar, irmãos? Por que às vezes eu faço planos, eu faço projetos e o Senhor vai lá e muda aqueles planos e aqueles projetos? Você já parou para pensar nisso, irmãos? Você parou já para analisar o porquê o Senhor faz isso, irmãos? É porque os planos e os projetos de Deus são maiores do que os nossos. Nós somos limitados. Enquanto nós estamos pensando algo, talvez, a dizer que aquilo era algo bom para nós, o Senhor já está olhando para aquela situação, falando assim: poxa, você é pequeno, eu tenho algo melhor, eu tenho algo maior, eu tenho um nível maior para que você chegue, que você avance, que você vá. Às vezes a pessoa está pensando em conquistar um copo como esse. O Senhor está falando para você: eu quero que você conquiste esse copo, mas eu quero que você conquiste também esse suporte para que venha colocar esse copo. Você está pensando no copo. O Senhor está pensando no copo, mas também está pensando aonde, irmãos? No suporte do copo. Os pensamentos e os planos de Deus, eles são maiores, irmãos, do que os nossos. Porque os nossos pensamentos, irmãos, eles são limitados. Então, o que eu quero trazer sobre a sua vida hoje? O Senhor tem planos maiores, projetos maiores, melhores, sobre a sua vida. Amém, irmãos? Diante daquilo ao qual Deus, irmãos, Ele tem para fazer da mesma forma ao qual o Senhor, Ele trouxe restauração para Israel. O Senhor tem restauração sobre a nossa vida também, irmãos, diante da nossa necessidade, diante daquilo que nós enfrentamos, diante daquilo que nós necessitamos sobre a nossa vida. O Senhor, Ele vai fazer por nós. Se coloca de pé no seu lugar. Só você que crê, só você que acredita, só você que